Bom, obrigado, Thaís. Boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu já vou passar Sim. aqui. Cara, e vocês estão vendo minha tela também, né, Thaís? Sim. Tá, obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos e todas, agradecer a Thaís, agradecer ao Procid, a Patrícia está aqui presente, mas a todos aí no Procid pelo convite para participar aqui. É um prazer. Eu trabalho com fragmentação de DNA desde que eu comecei a minha iniciação científica em 2001. Então, faz um quarto de século esse ano, né? Bastante tempo. Ao longo desses anos todos, fragmentação de DNA dos espermatozoides com certeza foi um dos temas que eu mais estudei e publiquei, né? Tem outros temas que eu gosto muito de pesquisar dentro da parte de espermatozoide, mas fragmentação de DNA, com certeza, é um dos que eu mais procurei investigar ao longo do tempo. Então, a minha ideia hoje é talvez falar um pouquinho sobre fragmentação de DNA. Não quero também tomar uma hora inteira, eu quero ter bastante tempo para ouvir perguntas, tirar dúvidas. Eu gostaria muito que fosse uma sessão mais interativa possível, dentro dos limites do que é um webinar, claro, mas tem uma base teórica que eu gostaria de passar para vocês. Antes de iniciar, acho que é importante que todos saibam que eu hoje tenho esse algoritmo, que é o SDF Index, que eu ofereço para clientes no Brasil e nos Estados Unidos e recebo pagamento pelo uso desse algoritmo. Eu falo isso como um disclosure financeiro para que todos saibam, tá? Bom, esse é um tópico que é muito gostoso para mim, para conversar. Os testes funcionais, de maneira geral, a gente está falando de fragmentação de DNA dos espermatozoides, mas existem diversos outros testes que avaliam a função dos espermatozoides, né? Não vou entrar a fundo, mas eles nasceram a partir de uma limitação que é o espermograma. O espermograma é uma das ferramentas mais importantes na investigação inicial do homem durante a investigação de infertilidade, e eu discutiria que ele deveria talvez fazer parte, inclusive, do check-up global do homem, porque tem associação muito grande da qualidade seminal com dados clínicos, né, dos homens, mas ele não tem uma função diagnóstica para a infertilidade. Então, se um homem vem fazer um espermograma e a gente vê aquela qualidade seminal de, por exemplo, abaixo de 10 milhões de espermatozoides, é mais fácil de colocar aquele homem como sendo provavelmente tendo um fator masculino de infertilidade. Se ele tem os 90 milhões de espermatozoides, é mais fácil de achar que ele não tem um problema de infertilidade. Mas a maioria dos homens está dentro dessa faixa, dessa zona cinzenta, de que é indefinido qual que é o potencial fértil desse homem, né? E a mesma coisa vale para a motilidade, para a morfologia. Aqui eu coloquei esse artigo de Guzik e colaboradores, que foi publicado em 2001, no New England Journal of Medicine, mas se vocês voltarem para o artigo original que descreveu isso, que é do MacLeod, de 1950 e 51, vocês vão ver que não são muito divergentes os resultados. O espermograma tem um valor importante na investigação masculina, mas não tem um valor diagnóstico de infertilidade, tá? Então, a partir daí começou a surgir o interesse em estudar aspectos ligados à função dos espermatozoides. Por exemplo, ele tem um acrossoma que consegue liberar as enzimas na hora certa para poder penetrar a zona pelúcida, ele tem os mecanismos metabólicos de produção de energia, tanto na mitocôndria quanto na membrana da cauda, para produzir energia para que ele possa atingir motilidade e hipermotilidade. Ele tem proteínas responsáveis por orquestrar os diversos mecanismos ligados à capacitação dos espermatozoides, que vão ser ativadas no momento adequado, e diversas outras funções, uma das quais ele tem um DNA íntegro, compactado, que é capaz de descondensar no momento adequado. Então, todas essas funções são coisas que a gente gosta de desenvolver teste para verificar. E aí, nesse começo, eu já quero fazer uma distinção importante entre o que é um teste que a gente faz para responder uma pergunta de pesquisa e o que é um teste que a gente faz para fazer uma análise clínica. E essa distinção é importante,
que ambas são importantes, mas a gente precisa de coisas específicas para pesquisa e a gente precisa de coisas específicas para clínica. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Bom, então, dentre essas funções todas, fragmentação de DNA dos espermatozoides é uma das principais, e ela é estudada desde a década de 80. Então, a gente tem bastante informação sobre a qualidade do DNA dos espermatozoides. E é uma informação que tem algumas deficiências na formação em como organizar essa informação, que nasce do fato de que tem um monte de teste diferente, que mede coisa diferente, a gente precisa padronizar um pouco melhor. Mas existe pelo menos bastante informação sobre os efeitos de alterações na fragmentação do DNA que eu não acho que a gente pode ignorar mais, tá? A definição inicial de fragmentação de DNA é exatamente o que o nome diz, é uma quebra na estrutura do DNA, que pode acontecer em uma das fitas ou em ambas as fitas, cada qual com suas consequências. E a origem dessa quebra pode acontecer tanto durante a espermatogênese, durante a produção dos espermatozoides, que é uma causa testicular, quanto após a produção dos espermatozoides, quando ele é liberado por túbulo seminífero, uma causa pós-testicular, que acontece principalmente no epidídimo. Pode acontecer também após a ejaculação, porque tem contato com plasma seminal, com proteínas do plasma seminal, e depois com proteínas do trato reprodutor feminino, pode acontecer lá. Então, mas de maneira geral, a gente divide em testicular e pós-testicular. Quando a gente pensa na origem testicular, tem 3 mecanismos básicos. O primeiro deles é por uma falha no controle de qualidade na produção dos espermatozoides. Então, o que manda na espermatogênese, são diversas coisas que mandam na espermatogênese, mas a célula de Sertoli, ela tem um papel central, porque ela que dá suporte nutricional para as células germinativas que vão formar os espermatozoides. Um homem produz, em média, 1.500 espermatozoides por segundo. Então, é uma produção, uma atividade celular grande, um gasto metabólico grande. Tem que ter um controle de qualidade, que senão começa a produzir espermatozoide que tem alteração. E um dos princípios evolutivos é que o nosso espermatozoide tenha uma compatibilidade genética com a gente, porque é assim que a gente se perpetua como espécie. Tem um artigo super interessante que saiu alguns anos atrás, uns 60 anos atrás, 70 anos atrás, começou a se perceber que o último filho de casais geralmente tinha algumas alterações genéticas, como a condroplasia e tal, que achava-se que era provavelmente por causa do envelhecimento do casal, né? E teve um artigo que saiu na Nature alguns anos atrás, demonstrando que entre 80% e 97% das mutações que tem nos filhos, que não tem nos pais, vieram de um fator paterno. É uma alteração no DNA do espermatozoide. Então, esse mecanismo de controle de qualidade é muito importante e, com o tempo, ele vai sofrendo, né? Homens mais velhos vão tendo uma alteração nesse controle de qualidade. Uma das consequências disso é que o espermatozoide, quando ele ainda é uma célula germinativa, né, começa a apresentar defeitos. Esses defeitos que ele começa a apresentar, eles, em geral, são capturados, né, nesse controle de qualidade, são capturados, então ele expressa proteínas específicas que falam para o ambiente externo que ele tem defeito, uma delas é o FAS, e a célula de Sertoli recebe esse sinal e manda que essa célula sofra apoptose, né, que ela se mate para que ela possa ser reabsorvida. Uma das coisas que acontece é que em alguns testículos, como é o caso de testículo com hipoespermatogênese, mas em outros casos, como em testículos de homens mais velhos, esse mecanismo está defeituoso. Com isso, a gente tem uma alteração justamente nessas proteínas que acionam as células germinativas para que elas sofram apoptose, e tem uma alteração no controle de qualidade. E é isso que gera o que a gente chama de apoptose abortiva, uma célula germinativa que quis iniciar a apoptose, mas que nunca conseguiu iniciar de fato, porque aquele sinalizador de inicialização não conseguiu acontecer. Então, é importante que não é um espermatozoide que começou a sofrer apoptose, uma célula germinativa que começou a sofrer apoptose e parou no meio, é uma que deu o sinal inicial da apoptose e não conseguiu nem começar, mas já tem alteração. E a gente observa, dentre outras consequências, um aumento na fragmentação de DNA. A segunda etapa importante é durante a compactação da cromatina. Então, é uma vantagem evolutiva o espermatozoide ter um DNA muito compacto, porque ele é pequeno, ele consegue nadar rápido, chegar primeiro, fertilizar o óvulo, e com isso esse espermatozoide se tornou um espermatozoide
capaz de perpetuar o seu DNA. Então, teve uma pressão de seleção para espermatozoides com DNA bem compacto. Isso acontece durante o alongamento das espermátides, em que as histonas, que são as proteínas que compactam o DNA das células somáticas, são substituídas por algumas proteínas de transição e depois por protaminas, né? Deixa eu pôr uma pontinha vermelha aqui. E depois por protaminas. Essa substituição, ela é super importante, porque ela deixa o DNA mais resistente, ele é resistente ao ambiente extracelular. Lembrando que o espermatozoide fica 2 semanas em maturação epididimmária, tem interação com diversas células no trato reprodutor feminino, e ele tem que ter uma resistência porque ele não tem nenhum DNA capaz de conseguir responder com expressão de proteínas de reparo, porque o DNA dele até onde a gente sabe, inerte, né? Então, se tem alterações nessa fase, pode ter fragmentação de DNA também. Outras causas de fragmentação testicular são o ambiente testicular inadequado, como um aquecimento testicular. Então, por exemplo, varicocele, obesidade, lesão medular, leva a alteração no mecanismo de termorregulação, alteração endócrina, na renovação do sangue testicular. Pode ter agentes agressores, como tabagismo, químio, radioterapia, agentes ambientais. Tudo isso pode contribuir para alterar a espermatogênese e levar à fragmentação do DNA dos espermatozoides. Também existe uma causa que a gente chama de pós-testicular. Então, por exemplo, o epidídimo pode ter inflamação no epidídimo. Eu vou mostrar um slidezinho sobre isso, mas pode ter inflamação no epidídimo, pode ter estresse oxidativo que acontece dentro do epidídimo, pode ter estresse oxidativo no ejaculado. Esse estresse oxidativo que acontece no ejaculado pode ser por células imunes que são acionadas. Tem células imunes no trato reprodutor feminino que também podem expressar uma resposta. E outros agentes agressores, né, que eu já falei que pode acontecer também no ambiente pós-testicular, né. Isso aqui é só para mostrar que a gente induziu varicocele em modelos experimentais. Aqui é um slide de um aluno meu chamado Aran, isso aqui é em camundongo. E o que a gente viu é que em camundongos com varicocele induzida tem inclusive macrófagos presentes dentro do epidídimo, principalmente da cabeça do epidídimo, e esses macrófagos, além de ter uma resposta inflamatória e produzir citocinas, como as interleucinas, que podem ter um impacto direto nas células, também fagocitam espermatozoides alterados. Eles têm uma função normal, mas indica que existe uma atividade inflamatória dentro do epidídimo. Bom, eu quis trazer um pouco essa parte científica só para dar base, para explicar que a gente estuda bastante a fragmentação do DNA dos espermatozoides, tá? E a gente entende em que momento que ela acontece. Agora, quais são as consequências da fragmentação de DNA? Porque se a gente vai transformar isso num teste clínico, a gente precisa, primeiro, que precisa ser importante, segundo, que precisa ser acionável, a gente precisa conseguir fazer alguma coisa a respeito. Então, qual que é a consequência disso? Tem algumas revisões que já tratam desse assunto, que falam em infertilidade masculina. Alguns poucos estudos falam que pode levar a uma diminuição da taxa de fertilização, mas isso é muito inconsistente. Eu nem diria que afeta tanto a taxa de fertilização, mas definitivamente aumenta a quantidade de embriões de baixa qualidade, diminui a taxa de gestação, aumenta a taxa de perda gestacional e perda gestacional de repetição e eleva o número de alterações em crianças. Lembrando que, novamente, o espermatozoide, o efeito paterno em alteração genética em criança é muito importante, né? Tem uma revisão do John Aitken que ele fala sobre isso tudo e fala que, inclusive, pode levar a uma alteração na linhagem germinativa daquele adulto e os filhos dele podem ter uma chance elevada de câncer. Isso veio a partir de um estudo de modelo animal, em que eles induziram a fragmentação do DNA dos espermatozoides, e a prole apresentou diversos tipos de alterações diferentes, de diversos tipos diferentes de câncer, né? Então, são alterações que são importantes aí, tá? Quando a gente pensa que o espermatozoide está com o DNA alterado, com o DNA fragmentado, ele vai fertilizar o óvulo. Lembra que as primeiras divisões celulares do óvulo do embrião são orquestradas pelo próprio óvulo. É o citoplasma do óvulo que controla e regula e alimenta essas primeiras divisões celulares, até que quando, no caso de humanos, o embrião tem em torno de 8 células, ele ativa o genoma embrionário e começa a produzir o que ele precisa para ir de lá para frente. Então, existe um maquinário citoplasmático no óvulo que é responsável por
orquestrar a fertilização, as divisões celulares. Quando esse óvulo recebe um espermatozoide com DNA alterado, ele também gasta energia com um sistema de reparo do DNA do espermatozoide. Mas isso tem que estar presente lá e é um gasto energético, né? E a verdade é que, às vezes, o óvulo vai tentar reparar, não consegue e não vai nem para frente. Ou, às vezes, vai tentar reparar, consegue e tudo bem. Mas tem aquela ocasião, aquela situação em que tenta reparar, não consegue reparar direito, mas consegue ir para frente. Esse talvez seja o que preocupa a gente um pouquinho mais, né? Não ir para frente, é claro que preocupa, porque a gente está falando de infertilidade. Mas a gente também, além da infertilidade, o nosso objetivo é sempre que tenha crianças saudáveis nascendo ao final de tudo, né? Bom, esse aqui é a sequência daquele estudo que eu falei para vocês de camundongo, que eles induziram fragmentação de DNA e viram que leva a alterações na prole. Esse aqui é o segundo estudo que eles fizeram, tá? Mas em humanos, a gente já tem dados clínicos. Então, por exemplo, em casais que tratam com fertilização in vitro clássica, a gente tem quase o dobro de chance de um resultado negativo no tratamento de FIV clássica. No caso de ICSI, a gente tem um aumento de quase 50% na chance de um resultado negativo. E, independente da técnica de reprodução assistida, a gente tem mais do que 2 vezes a chance de um resultado negativo no tratamento. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise que eu convido vocês a lerem, porque aqui eles, inclusive, eles utilizam diversos testes diferentes, né, de fragmentação DNA dos espermatozoides, tá? A gente tem resultados a partir publicados pelo SCSA, que é a mesma tecnologia do que o STF Index, que eu vou falar aqui hoje, é o teste original, né, que o STF Index foi construído a partir dele, e o Evanson, ele publicou com mais de 25 mil pacientes que ele tinha analisado na época, que quando o resultado começa a passar de 15% de fragmentação de DNA, os resultados na reprodução natural já começam a diminuir bastante. A partir de 25, esse casal já deve considerar um tratamento de alta complexidade, como FIV e ICSI, porque a chance de gravidez ou a chance de perda gestacional em vivo ou inseminação já começa a elevar muito, né? E a partir de 40% tem um risco elevado de perda gestacional de repetição, de perda embrionária. E aí, aqui a gente começa a entrar um pouquinho no que fazer, né? Então, a fragmentação de DNA, nesse caso, tem um papel importante na definição da conduta, inclusive, né? Se um casal deve pensar em fazer um tratamento de alta complexidade, e a partir de um certo ponto, 40%, algum tipo de aconselhamento por causa desse risco elevado de perda gestacional. Lembrando que as causas cromossômicas de perda gestacional, que são em sua maioria maternas, elas respondem por mais ou menos metade dos casos de perda gestacional. Ano passado tinha uma chamada do NIH em aberto para estudar perda gestacional que não fosse de origem cromossômica. E aí um dos grandes interesses é justamente investigar em espermatozoide. Tem um grant financiado de uma colaboradora que fica em Atlanta, que justamente está observando qual é o efeito paterno, aí metilação de DNA, fragmentação de DNA e outros testes, na perda gestacional de repetição. Né? Eu gosto de apresentar esse slide porque outro aspecto ligado à fragmentação de DNA espermatozoide que a gente consegue avaliar, nem todo teste consegue fazer, mas que o SCSA e o STF Index conseguem, é o que a gente chama de alta coloração do DNA, HDS, que é High DNA Stainability. Quando está muito corado, com verde muito intenso, é uma indicação de que o DNA ele não está bem compactado. Então, ele indica que esse processo que eu expliquei para vocês de protaminação e de compactação da cromatina não foi bem feito. E aí o espermatozoide continua com uma cromatina imatura. E aí eles viram que com valor de corte na época de 15%, e depois esse valor foi revisto com o acúmulo de mais dados para 25%, tem um risco elevado de perda gestacional de repetição. Além disso, os dados do Evanson mostraram que um homem, aos 40, tem uns 20% de risco de ter uma fragmentação de DNA naquele valor que já indica aí para a técnica de reprodução assistida de mais alta complexidade. Aos 50, essa chance já é de 40%, então dobra a chance dos 40 aos 50.
Então, indica que durante a investigação de um casal de infertilidade que tem já uma idade a partir de 40, já começa a valer a pena se preocupar também com os valores de DFI, né? Aqui usando, no caso, o SSA, que é o STF Index, né? Bom, além disso, tem mais evidências de que fragmentação de DNA elevada está associada com perda gestacional de repetição. Então, aqui eles viram diversos estudos também, com diversas técnicas diferentes, e viram que o efeito, em geral, foi um aumento na taxa de perda gestacional de repetição. É claro que tem alguns tipos de estudos que, por exemplo, com SSA, foi um número relativamente pequeno de estudos aqui, apesar de que ainda mesmo assim teve um efeito positivo. Com Cometa, foi um único estudo. Mas eu chamo a atenção de que com Halo, que é o SCD, teve 5 estudos, um pouquinho mais, e com Halo não foi possível detectar. Então, nem todo teste consegue detectar todos os efeitos. Nesse caso aqui, o Halo, por exemplo, não conseguiu detectar perda gestacional de repetição. Tá? Bom, no caso dessa meta-análise eu estou falando, né? Bom, além disso, tem já estudos demonstrando que fragmentação de DNA está associada com aumento no risco de perda gestacional, como já falei, esse é outro estudo, que é um estudo chinês demonstrando isso, mas também com alteração obstétrica, com um baixo peso ao nascer, né? Aqui foi feito SSA. E também com SSA, esse estudo aqui, que é lá da Suécia, se não me engano, eles viram que uma fragmentação de DNA elevada estava associada a um aumento no risco de prematuridade no parto, além de um risco elevado de pré-eclâmpsia. E isso é bastante importante, porque a gente está falando não só de resultado mais de fertilidade, mas também de resultado obstétrico. Isso é bastante importante, né? Saúde obstétrica. A gente viu, e eu não vou aprofundar muito nisso, posso apresentar depois com calma, mas a gente viu em estudos aqui do nosso grupo aqui na Wayne State, isso aqui é a partir de um estudo que, na verdade, esse lado, painel A, é de um estudo que foi feito lá na Unifesp, e o painel B aqui na Wayne State. Lá na Unifesp, a gente viu que proteínas ligadas à alta fragmentação de DNA estavam ligados a senescência celular, estresse, alteração em mecanismos de morte celular, ferroptose, enfim, mecanismos de morte celular, tá? Alterações metabólicas, tudo. Alta fragmentação linear, não vou gastar muito tempo com isso. Mas aqui também a gente viu que espermatozoides com alta HDS, que é aquela marcação de imaturidade da cromatina, tinham uma alteração, uma hipermetilação, quando um gene está hipermetilado, em geral, ele está com uma expressão reduzida, em genes ligados a processos da espermatogênese. Então, o que a gente está vendo aqui é que a fragmentação de DNA também indica a qualidade da espermatogênese. Isso é muito importante. E não só com o DFI. O HDS tem um papel super importante em fazer isso. Por isso que é legal a gente ter essas duas métricas, né? Aqui a única coisa que eu vou chamar a atenção é essa imagem aqui da direita, para a gente não gastar muito tempo, mas eu quero mostrar que existe alteração no padrão de metilação, e eu queria mostrar para vocês o gene IGF-2, PEG10 e RTL1. Por que eu chamei a atenção? Porque esses genes são genes que, quando o espermatozoide fertiliza o ócito, eles são silenciados no DNA do ócito, eles são ativados no DNA do espermatozoide, e eles são genes utilizados para a formação da placenta, para a formação do trofoblasto e depois da placenta. A alteração nesses genes, alteração grosseira com nocaute, leva a defeitos importantes de placentação, como vocês podem ver aqui. Mas o que a gente está vendo é que em pacientes que têm alto HDS, ou seja, imaturidade da cromatina, tem alteração no padrão de metilação desses genes também, que ajuda a explicar um pouco o porquê que esses pacientes têm mais perda gestacional de repetição. Então, isso aqui é algo que a gente quer investigar mais profundamente, tá? Bom, agora a gente, só vou dizer que a gente está com uma coorte pré-concepcional paterna, finalmente. Então, tem uma coorte que acompanha, se não me engano, 60 mil mães e seus filhos e filhas. Então, quando a mãe engravida, ela entra nessa coorte para o estudo como voluntária, e eles acompanham as crianças até que essas crianças façam 18 anos. E essa coorte já tem faz muitos anos, eu faço parte dessa coorte aqui na Wayne State, mas quando eu vim para cá, eu e um colaborador meu, a gente começou a falar, vamos olhar para o efeito paterno também,
parece ser uma coisa, para nós, talvez seja um pouco óbvio, porque a gente é da área, né? Mas, enfim, finalmente a gente conseguiu aprovar isso. Então, esse ano a gente vai começar a coletar dados de homens, desses casais que vão começar a querer ter filho. E quem sabe a gente não consegue entender também o efeito paterno na qualidade de vida, no outcome da criança também, né? Então, no desenvolvimento, em doenças metabólicas, doenças respiratórias, assim por diante. Bom, como eu disse no começo, tem diversos testes, eu sempre digo que tem 4 testes, categorias de testes principais, né? Classicamente, eu sempre dei essa aula, eu falei do SSA, o ensaio cometa, o túnel e o SCD, e hoje eu vou falar um pouquinho do SDF Index, que, como eu já disse, é baseado no SSA, mas que tem algumas diferençazinhas que eu acho que é importante ressaltar aqui. Bom, o SSA talvez a gente pudesse chamar do primeiro teste a ser feito, né? Ele já tinha feito mais de 25 mil testes, quando publicou isso há uma década. Lê 5 mil espermatozoides, então tem um resultado que é muito, muito próximo da verdade, né? Alta repetibilidade, mas é um software proprietário que o SSA utiliza, lá do Evanson, agora da SC Diagnostics, né? O Evanson faleceu no passado. Basicamente, ele pega os espermatozoides, faz um desafio ácido e vê se o DNA desnatura. Se ele desnatura, é porque tem fragmentação. Quando ele desnatura e tem fragmentação, fica vermelho. Quando não desnatura, fica verde. E aí tem um cálculo que a gente precisa fazer para converter esse vermelho e esse verde numa variável que a gente chama de DFI. Além disso, tem o que está muito verde, que a gente chama de HDS. E essas são as duas variáveis que dão resultado de porcentagem DFI e porcentagem HDS, tá? Bom, isso aqui eu já falei, não vou voltar nisso, né? Mas uma das conclusões é que, assim, quando a porcentagem de DFI está acima de 25%, a literatura atual sugere que tente reduzir isso, ou... Mais? Acho que ligou o microfone aí, tá tudo certo? Posso continuar? Pode, acho que foi sem querer. Tá bom. Sugere que tente reduzir, ou operando uma varicocele, tratando a obesidade, estilo de vida e assim por diante, né? Bom, aí falei do HDS já. O ensaio cometa é um outro teste. Quem me conhece dentro do mundo de fragmentação de DNA, sabe que eu sempre fiz ensaio cometa no meu laboratório. Eu acho que no meu laboratório, eu comecei a fazer ensaio cometa no meu doutorado. Acho que a gente foi um dos primeiros lugares a fazer no Brasil. E a gente fez ensaio cometa lá e faz até hoje. É muito ensaio cometa que a gente fez lá. E é um teste que eu gosto bastante para pesquisa, porque a gente consegue ver a fragmentação com muita sensibilidade, mas a gente conta 200 espermatozoides. A gente pode fazer diferentes tipos de fragmentação, né, para fita dupla, fita simples, se é de origem oxidativa ou não, tal. Mas é importante dizer que ele é trabalhoso, porque envolve a gente suspender os espermatozoides num gel agarose, depois tem que espalhar isso numa lâmina, tem que fazer a lise, jogando a solução em cima do gel, as soluções tem que difundir para dentro do gel, para ter contato com as células, depois a gente tem que lavar isso bem para fazer eletroforese. Então, é um teste que na hora de converter para um espermatozoide, particularmente, né, porque a gente usa uma solução de lise, que tem 2,5 molar NaCl, então significa que a gente joga um monte de sal dentro desse gel. Quando a gente liga uma corrente elétrica, essa quantidade de sal gera uma carga elétrica local, então, se não lava muito bem a lâmina, geralmente tem dificuldade, porque a eletroforese pode ocorrer de uma forma um pouco errática. Então, sempre que eu penso no ensaio cometa, na hora de converter para um teste clínico, eu penso como que a gente pode fazer para que ele possa ser feito em escala, na quantidade necessária. Porque, para o SSA, por exemplo, o Evanson faz tudo em duplicata. Sempre correu tudo em duplicata. Então, pelo menos tem 2 valores sempre. No cometa, a gente conta as células individualmente. Mas o ideal seria que a gente tivesse várias lâminas correndo, sempre tivesse um controle correndo, para poder ver se os valores estão dentro do esperado, né? Bom, eu gosto da pesquisa porque a gente sempre conseguia rodar os dois ao mesmo tempo, pelos 2 grupos, né, comparados. Terceiro teste que é muito feito é o túnel, que é uma fragmentação específica, né? Alguns estudos, tem uma meta-análise de uns 15 anos atrás que fala que
a fragmentação que o túnel mede tem uma relevância clínica maior, mas eu acho que essa informação, ao longo do tempo, ela não se sustenta. Ela é baseada em um único estudo que tem algumas particularidades em como foi feita a coorte, como foi feita a análise e tal. Até 1/3 da fragmentação do DNA não consegue ser avaliado, porque a enzima não consegue penetrar para alcançar. E, assim, visualmente, no microscópio, como muitos analisam, fica, às vezes, bastante próximo de separar um do outro. Então, quando eu leio por citometria de fluxo, eu acho que tem a vantagem de que o citômetro ele é menos subjetivo, ele é mais objetivo, mas, ao mesmo tempo, às vezes é um pouco mais difícil de ver. Eu já tive alguns grupos que tiveram dificuldades técnicas, então o túnel ele demanda uma atenção muito grande também para todos esses passos que precisam ser feitos para garantir que está tudo certo, né? Se vocês forem pensar em fazer túnel, vale a pena só pensar qual é o controle que vocês vão conseguir fazer. Porque o problema de você fazer replicata no túnel é que acaba ficando um pouco caro fazer replicatas, porque cada replicata custa um componente inteiro do kit, né? Então, acho que isso que é importante também, só para ter em mente. E o quarto é o halo. O halo, eu também já implementei o halo em algumas clínicas, uma das clínicas aqui nos Estados Unidos eu implementei o halo há alguns anos, mas, e eles liam por computador, então lia, contava com espermatozoides e tal. A única dificuldade é que a gente tinha uma amostra controle que a gente rodava com todos os grupos de lâminas. E a dificuldade é que, às vezes, essa amostra controle estava fora. Quando a amostra controle está fora, você tem que descartar todo aquele batch e refazer toda a análise. Então, o grupo lá não estava muito satisfeito com algo por causa disso, né? Ele é um princípio um pouco parecido com o cometa, né? Os espermatozoides são diluídos num gel de agarose, tem alguns que fazem com acrilamida, agora mais novos, e aí joga uma solução ácida lá e o DNA fragmentado se solta do espermatozoide e ele perde o halo, né? Bom, o desafio que eu sempre falo a gente precisa converter isso num teste clínico. E aí, quando a gente pensa num teste clínico, aí, tirando o meu chapéu de pesquisador, colocando o meu chapéu de diretor de laboratório de embryologia aqui nos Estados Unidos, que a gente precisa fazer um tipo específico de certificação, quando a gente vai colocar um teste, que nem fragmentação do DNA espermatozoide, que não é aprovado pelo FDA, um teste de desenvolvimento de laboratório, a gente precisa, no mínimo, demonstrar precisão e acurácia. Então, a acurácia é a sua capacidade de chegar no valor real, num valor X. Você sabe qual é o valor, qual é a capacidade do seu teste de chegar nisso. E a precisão é quanto que as replicatas variam entre si. E essas são duas medidas super importantes, né? A precisão é a repetibilidade, a acurácia é acertar o valor certo. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter em mente. Uma das coisas que a gente fez, isso aqui uma das coortes que eu tenho aqui no meu laboratório, aqui nos Estados Unidos, é uma coorte que fez um ensaio clínico com suplementação com ácido fólico e zinco. E aí, a gente rodou umas 1.300 amostras aqui já nesse último ano, e o que a gente vê é o coeficiente de variação, que é o quanto que está variando em relação à média. E a gente vê que o ideal é que esteja abaixo de 20%, até 30%, dependendo do teste, pode ser aceitável, mas você vê que com o nosso SDF Index ficou tudo próximo aqui abaixo de 10%, né? Isso aqui é um gráfico de controle de qualidade que a gente costuma desenhar para ver quanto que os dados variam. Só um gráfico de exemplo. A outra coisa é que, na época, um artigo que eu publiquei com os colaboradores, a gente viu que a variação do SSA é muito menor do que os que eles usaram como comparativos na época, que é o Halo Sperm e o CanFrag, que são dois testes de halo. Então, tem uma precisão muito mais elevada, né? Quando eu comecei a querer desenvolver o SDF Index, eu comecei com o desafio de que eu queria pegar um teste que nem o SSA, mas permitir que as clínicas fizessem. O SSL era muito amarrado nos sistemas de citometria de fluxo antigos, nos filtros específicos e tal. Então, eu fiz basicamente a mesma coisa, né? Eu peguei o SSA, né? Desenvolvi o teste e desenvolvi o algoritmo que pudesse se atualizar para esses novos citômetros de fluxo e pudesse, talvez, trazer umas outras medidas que estão em desenvolvimento. Então, o SDF Index, ele permite analisar também milhares de espermatozoides, mas a gente pode fazer quantas replicatas a gente quiser. Então, em geral, eu recomendo fazer triplicata de tudo.
Mas a gente vê que amostras que são altamente viscosas, a gente às vezes precisa fazer 8 ou 9 replicatas, porque a hora de pipetar, acaba pipetando subamostragens muito diferentes uma da outra. Então, como o custo de reagente é muito baixo, ele permite fazer várias replicatas, né? Eu também gosto de que ele pode ser realizado dentro do próprio laboratório que faz análise seminal. Quando isso é possível, a gente tem um fluxo único com todos os resultados, que nem é o caso da ProCid, né? A ProCid faz análise seminal e no mesmo laboratório consegue fazer análise de fragmentação de DNA. Acho que isso é uma vantagem importante, né? E, como eu disse, atualizado para os novos citômetros de fluxo. Tem um citômetro que é o que a ProCid está usando, que eu gosto bastante, que é o Cytoflex, super estável, funciona super bem. Essa aqui é a cara do software, então, quando no caso aqui a Beatriz, o Gustavo vão fazer o exame, né, rodam aí, eles põem aqui, e aqui, por exemplo, são alguns controles que a gente rodou, só para mostrar, e está desidentificado, fico bem tranquilo, só para mostrar como os resultados eles ficam muito próximos, isso aqui é alta precisão, tanto para DFI quanto para HDS. Nesse caso, a interpretação é de baixa fragmentação de DNA. E aí a gente consegue ver os resultados médios e os resultados individuais também, né? Só queria falar um pouquinho mais sobre quando testar, né? Que eu acho que isso é importante. A A-Way, junto com a ESRM, fizeram um algoritmo, e eu acho que esse algoritmo, ele desconsidera a realidade clínica, porque eles começam falando, deixa eu pular aqui para frente mesmo, que não tem nenhum estudo prospectivo, e não é claro, porque varia muito de diferentes testes. Mas na mesma frase, eles falam que a fragmentação de DNA está associada de maneira negativa com taxa de gravidez e associada de maneira positiva com perda gestacional de repetição. Então, tem um efeito. A questão é que tem um efeito, mas tem testes diferentes. A gente precisa caminhar para uma padronização desses testes. E é por isso que eu gosto de testes mais objetivos do que testes subjetivos, tá? Esse mesmo documento recomenda testar em casais que têm falhas repetidas de reprodução assistida. Então, quando falha na FIV algumas vezes, fazer teste de fragmentação de DNA espermatozoides. Em homens que têm mais do que 40 anos de idade, porque tem um aumento que é idade dependente, como eu já tinha falado. E em casais com perda gestacional de repetição, fazer também com fragmentação de DNA de espermatozoides, inclusive abordar espermatozoides de testículo como algo experimental. A Associação Europeia de Urologia recomenda medir fragmentação de DNA em casos de infertilidade não explicada e de perda gestacional de repetição, seja de ciclos de concepção natural ou de reprodução assistida. O meu argumento é, se a gente consegue começar a oferecer esse teste com bastante padronização, eu não acho que a melhor coisa que a gente faz com o casal é esperar 2 perdas gestacional para oferecer esse teste, sendo que a gente pode ter uma informação clínica acionável antes de ter que passar pelo custo elevado de uma reprodução assistida, né? Então, eu gostaria de imaginar que dá para a gente caminhar para a fragmentação do DNA e eventualmente fazer parte dessa análise inicial, porque já tem informações acionáveis, a gente só precisa caminhar para uma padronização melhor do teste, né? Tem um artigo que o Sandro publicou junto com um monte de gente, inclusive com o Don Evans, lá que eu falei do SSA, e aí eles falam quando testar, né? E vocês vão ver que, assim, acaba pegando todos os casos, varicocele, infertilidade não explicada, infertilidade masculina idiopática, perda gestacional de repetição, quem vai fazer tratamento de infertilidade e vai ter que definir o tratamento, então tem bastante opção, né? Eu passei isso aqui meio rápido. Só também queria reforçar que a fragmentação de DNA é uma das variáveis que a gente tem dados que menos varia entre diferentes ejaculados. Então, parece representar bem, a não ser que faça uma intervenção. Na ausência de uma intervenção, ela varia menos entre diferentes ejaculados. E aí, o que fazer? Tem diversas opções. Eu acho que é uma discussão clínica à parte, que talvez fosse até melhor ser feita mais numa outra ocasião, porque é uma discussão que envolve clínico e tal, mas uma das coisas é tratar a causa de base. Então, operar varicocele é uma das
que a gente mais vê na literatura consistente, diminuir a fragmentação de DNA dos espermatozoides, mas tratar outras causas de base, eventualmente, como a obesidade, estilo de vida, leucocitospermia. Existem intervenções que podem ajudar a melhorar, e eu fico feliz de ver que agora tem grupos que estão utilizando um teste de fragmentação de DNA estável e estabilizado para medir o efeito da intervenção, né? Alguns estudos falam de usar espermatozoide testicular, isso ainda está em discussão. Alguns estudos falam de uma abstinência ejaculatória menor, de um dia para quem tem alta fragmentação de DNA, para evitar aquele efeito pós-testicular, ainda está em discussão. Existem técnicas de seleção de espermatozoides, como algumas placas de microfluídica, né, que parece que reduz alguns aspectos de fragmentação de DNA, apesar de que eu gostaria de dados mais robustos de publicação, mas que até hoje, pelo menos as meta-análises, não falam que melhora a taxa de nascidos vivos. Por isso eu gostaria de dados mais robustos para ver, né? Mas acho que o ponto de partida é uma testagem padronizada. Então, qualquer teste que alguém disser que faz, tem que passar pelo escrutínio de ver se todas essas etapas de padronização estão feitas. Precisão, acurácia, como que esse teste se relaciona com outros laboratórios e outros testes, já que a gente não tem um laboratório central para ver isso, né? Então, acho que esse é o ponto principal que eu queria passar aqui para vocês hoje. Vou concluir para a gente ter tempo para discussão. Esses são os meus e-mails. O de baixo é meu institucional, de cima é para quem quiser falar um pouco mais de STF Index. E com isso, Thaís, devolvo aí para vocês e fico à disposição para perguntas. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada pela sua aula, sempre muito bom te ouvir. Eu acho que, durante as inscrições a gente recebeu bastante dúvida. Acho que algumas você já foi tirando aí, né, a questão durante as aulas, né, toda a aula. Mas sobraram algumas coisas que eu acho que é importante a gente falar. Se ninguém tiver nada, né, não quiser aproveitar o Ricardo, eu sempre aproveito, né, porque é sempre muito bom ouvir o Ricardo falando. A gente fica muito feliz, né, acho que é uma técnica muito segura, e como você falou, a gente tem uma repetitividade muito segura. Então, hoje a gente roda, né, os exames em triplicata, então a gente avalia mais de 15 mil células por exame, o que dá aí um peso para o laudo muito grande. Mas a gente sempre fica com algumas questões, né, e eu vou jogar aqui algumas dúvidas que vieram aí durante, né, o pessoal que se inscreveu. Acho que a principal dela, que o pessoal fica, né, bate bastante, é na questão da concentração do espermatozoide por ml. Existe uma limitação? Não existe? A gente sabe que, né, a gente que trabalha com algoritmo, seu algoritmo, você consegue, né, mesmo das amostras que a gente precisa concentrar. Então, eu vou te fazer duas perguntas numa pergunta só. Essas amostras que a gente precisa concentrar, eu vou obrigatoriamente aumentar a fragmentação, sim ou não? E eu sei que eu preciso concentrar para ter um pool de células maior. Então, qual que é a limitação? E explica um pouco que o seu software também a gente consegue tirar esses debris, né, para aquelas amostras que a gente tem muito debris celular a hora que a gente concentra. Então, Thaís, são 3 perguntas super importantes que você me fez aí. A primeira é a seguinte: quando o Everson desenvolveu esse teste, era 30 segundos de desafio ácido, 2 minutos e meio de coloração. Exatamente, tem que ler. Uma das coisas que eu vi aqui é que esse 2 minutos e meio, ele pode ser estendido para 1 hora nos citômetros mais novos, que são bem mais estáveis, e que não tem alteração importante de resultado. Então, com isso, a gente tem menos pressa para colher os dados. Quando a gente vai coletar, só pode analisar em torno de 130, 150 espermatozoides por segundo, né? Mas a gente consegue que esteja mais baixo do que isso. Então, se tiver que uma amostra, por exemplo, com 1 milhão de espermatozoides por ml e tiver que coletar por um tempo maior, não tem tanto problema. Centrifugar, obrigatoriamente aumenta a fragmentação do DNA. A biologia, ela não é por lei, ela não é uma ciência exata, mas eu diria que é importante sempre ter no laudo que a amostra teve que ser centrifugada para analisar, porque aí é uma interpretação clínica, certo?
Agora, a parte disso, uma das coisas que acontece tanto quanto centrifuga, quanto em amostras que tem baixa concentração, mas tem célula redonda e tal, é que começa a aparecer debris celular numa quantidade suficiente que atrapalha a análise. Então, um dos módulos que tem lá no STF Index é justamente, que ainda está em fase quase alfa, quase finalizada, mas ainda está em fase beta, é a possibilidade de selecionar a população exclusiva de espermatozoides para análise. Assim que isso estiver finalizado, já vai estar, já dá para testar, mas ainda eu preciso de um pouquinho de validação para teste clínico. Então, acho que essas duas coisas, né, assim, dá para trabalhar com concentração mais baixa e dá para retirar os debris se precisar. Aí uma questão que, né, tanto os embriologistas quanto os médicos ficam apreensivos. Bom, você no começo da aula falou bastante sobre o quanto que a fragmentação e o HDS impacta negativamente nos processos, né, não só na taxa de formação de blastocisto, mas também no futuro, né, na questão da gestação em si e do tão sonhado neném nascido saudável em casa. Tiveram algumas pessoas que entraram um pouquinho depois, eu queria que você reforçasse, né, todos esses achados. A aula vai ficar gravada, depois a gente disponibiliza no YouTube para quem quiser, mas eu acho que é importante. É importante o quê, Thaís? Desculpa ressaltar. Então, você reforçar qual que é a importância, né, de ter essa medida da fragmentação e do índice de HDS na formação de blastocisto e depois numa gestação, né, no bebê saudável, vamos dizer assim. Perfeito. Eu tive essa discussão no CBRA ano passado. Assim, vale a pena a gente esperar a perda gestacional que a gente poderia ter verificado anteriormente? Então, eu sou um proponente de que, tendo um teste clínico confiável e repetível, e saber se o teste é repetível e confiável é fácil. Faz o teste, depois repete com a mesma amostra, uma semana depois, um mês depois. O controle que vocês fazem é um controle que vocês descongelam e congelam e fazem múltiplas vezes e os valores são sempre estáveis. Acho que é importante isso, né? Mas tendo um teste estável, é você conseguir gerar esses resultados já no início. Porque se você consegue gerar esses resultados no início, já dá para pensar numa conduta antes do casal começar a ser tratado e correr esse risco de perda gestacional, por exemplo, né? Tem coisas que a gente nem consegue medir ainda, essas alterações na prole, a gente vai ver mais para frente. Então, eu acho importante e possível ter esse conhecimento de início, entendeu? E aí, é sempre uma coisa que o pessoal do laboratório, eu recebi várias perguntas sobre isso e eu tenho certeza que a gente nunca vai ter essa resposta. A gente tendo aí 3, 4 técnicas disponíveis para avaliar a fragmentação no mercado. Qual que é a técnica, né, o que o pessoal jogou lá de pergunta, qual que é a técnica mais segura, ou qual que é a técnica mais vantajosa? Então, a gente recebeu vários adjetivos para tentar chegar, obviamente, numa técnica ouro, né? Então, acho que bem você falou da acurácia, da repetibilidade dos exames, e aí eu trago esse abacaxi para você descascar para saber, temos uma melhor técnica? Eu vou, acho que a melhor resposta que eu posso dar, tem umas perguntas surgindo aí no chat, depois acho que vale a pena perguntar. Eu acho que uma das melhores respostas que eu posso dar é a seguinte: eu procurei dar armas para todo mundo aqui, para vocês pensarem como avaliar se um teste é bom ou não. Então, acho que vocês têm que saber, são feitas replicatas? O valor reportado é um valor que traz qual é a variação entre as replicatas? Porque dá para você uma medida de precisão. Esse teste tem curva de calibração, foi validado com outros laboratórios e tem um controle diário que é corrido com espermatozoides. Se vocês responderem essas 5 perguntas, se vocês fizerem essas 5 perguntas para todos os testes clínicos, acho que vocês vão estar bem armados para saber qual que é o teste que funciona melhor para uma resposta clínica. E eu não estou falando de pesquisa, estou falando de resposta para diagnóstico clínico. Quando eu desenvolvi o STF Index, eu tinha esses pensamentos em mente. Como é que eu posso fazer um teste que possa trazer essas informações para todo mundo? Então, eu não posso sentar aqui e falar, eu acho que o meu teste é o melhor de todos, mas eu gostaria de dizer que o teste que eu fiz, eu pensei nessas coisas todas na hora de desenvolver. Então, quando eu ofereci para vocês, quando a gente conversou que vocês queriam internalizar, eu acho que
esse é o pensamento que eu tinha, entendeu? Que é um teste organizado. Né? Um teste organizado, eu acho que isso define bem, né? Eu fiz muito SCD, eu fiz muito túnel, agora a gente está aplicando aí o SDF Index, e é isso, é o que você falou, acho que é um teste organizado. Então, a gente liga a máquina, liga o citômetro, a gente passa umas bids de calibração, tirando essas bids de calibração, a gente tem uma amostra, que é uma amostra nossa controle, que a gente passa para saber primeiro se está tudo certo. E aí sim a gente começa a fazer as análises das nossas amostras. Então, acho que é todo isso um cuidado e um carinho para a gente devolver esse exame que é tão importante e tem uma aplicação clínica que deve ser levado em conta, né, no custo do exame. Então, vamos lá para as nossas perguntas. Bom, todo mundo parabenizando a sua aula. A Ana Paula queria saber os valores de referência, tanto para DFI quanto para HDS. A gente utiliza os valores de referência, ótima pergunta, Ana Paula, obrigada. A gente utiliza os valores de referência que foram gerados originalmente para o SCSA, que são os mesmos, porque o teste é calibrado. Então, o STF Index é calibrado para isso. Então, 15%, 25% e 40% para DFI, abaixo de 15% excelente, de 15% a 25% bom, mas um pouco elevado, ou seja, um risco um pouquinho elevado de perda gestacional, tal. Acima de 25%, abaixo de 40% já é alto, e acima de 40% é muito alto. Então, muito alto, com uma grande chance de perda gestacional de repetição. Para o HDS, a gente é 25% do valor de corte. Beleza. O Bruno quer saber se daria para usar aquele método FACS, que é o sorting, para selecionar os espermatozoides para ICSI, ou se ele compromete o espermatozoide. Bruno, que é meu parente, aparentemente, meu nome é Ricardo Pimenta. Bruno, essa é uma pergunta muito interessante. O problema é que FACS machuca muito as células, qualquer célula. Se você passa neutrófilo no FACS, o neutrófilo morre. Então, é melhor pensar em algo que seria com MAX, né, que é magnético, que é menos agressivo, mas a gente não consegue usar MAX para um corante fluorescente. Também tem outro problema, que a gente está usando uma sonda de DNA para corar o DNA e passando um laser batendo nessa sonda de DNA. E o FDA já se posicionou contra isso quando foi utilizado esse mesmo princípio para sexagem de espermatozoides. Então, acho muito difícil que a gente consiga caminhar para utilizar essa tecnologia para fazer o sorting. Mas a gente pode bater um papo sobre isso, que tem algumas outras coisas bem interessantes que estão no pipeline aí. Aquelas outras metodologias de seleção de espermatozoides para o ICSI, não sei se você já chegou a ver como, que tá, pelo menos aqui no Brasil está chegando agora. Você já testou alguma coisa? ICSI. Eu não, durante o ICSI, que tem como se fosse uma IA, e aí você tem a agulha do ICSI e ele mostra perto da agulha que você colocou qual que seria o melhor espermatozoide para fazer a injeção. Então, mas esse aí que você está falando é aquele pessoal... Não tem nada a ver com fragmentação. Não, então, é assim, eu acho que tem que ser validado. Ele seleciona baseado no formato, né? Eu não acho que dá para fazer nenhuma afirmação se é bom ou não, se é baseado, se tem relação ou não. Acho que tem que ser validado, e é difícil validar com um número pequeno de espermatozoides, né? Ah, sim. A Luana quer saber como é que funciona o processo para a utilização do software no laboratório. Se além dele é preciso de um equipamento específico para a implementação da técnica. A Procid acho que pode responder isso bem. Eles fizeram um investimento em infraestrutura, adquiriram um equipamento necessário para isso e utilizam o software para realizar o teste, né? Então, é equipamento e software. Sim, Luana, a gente precisa de um citômetro de fluxo, né, para fazer essa leitura. Inclusive, o Procid aqui em São Paulo fica com o laboratório aberto para quem quiser, né, ver, quem quiser conhecer o nosso laboratório, fica aí o convite. A Camila te parabeniza pela aula, ela falou que tem 2 parâmetros, fragmentação e estresse oxidativo. Quando a fragmentação está baixa e o estresse moderado a alto, teria alguma conduta ideal? Poderia ser que esse ROS aumente futuramente a fragmentação? Então, sempre que a gente mede, Camila, essa é uma pergunta difícil de responder, tá? Porque sempre que a gente mede o estresse oxidativo, a gente está medindo
ou mede especialmente atividade oxidativa, a gente está medindo no ejaculado. A gente não sabe exatamente onde que começou esse processo de oxidação, tá? As espécies reativas de oxigênio podem fragmentar o DNA, mas podem causar tipos de alteração no DNA que não são fragmentação também, como, por exemplo, oxidação da guanosina, que forma aquela 8-hidroxideoxiguanosina, que tem um efeito pró-mutagênico, mas que a fragmentação em si não detecta, né? Então, é uma situação que pode acontecer. Eu acho que tem que ver como que foi medida a fragmentação, como que está medindo a atividade oxidativa, porque são coisas que às vezes tem que medir um pouco rápido, o estresse oxidativo e tal, né? Tirar o plasma seminal, acho que é um passo inicial importante aí. Como tirar esse plasma seminal, que é a questão, né? Mas remover o plasma seminal, que é o que parece que está contribuindo, deve ajudar, né? Só vou dar o último recado antes que depois o Mits derruba a gente, que a gente já está com 1 hora de aula. Deixei o meu e-mail aqui no chat, para quem quiser, né, que tiver outras dúvidas, quiser que eu passe para o Ricardo, depois a gente vai respondendo, mas acho que dá para a gente responder ainda a última dúvida do Fabrício. Ele te parabeniza pela aula, ele queria saber em relação ao HDS isoladamente. Qual seria o tratamento clínico para valores elevados? Olha, Fabrício, é uma pergunta interessante, porque a gente vê pacientes que têm DFI normal e HDS alto. A Thaís está falando sim, e no Procídio a gente já viu algumas, aí a Bia e o Gustavo falam, mas isso está certo mesmo? Eu falo, está certo, acontece, né? O HDS alto, olha, o Zymot especificamente tem um resumo que eles mostraram que reduz HDS usar o Zymot, tá? Mas, de novo, sempre que eu vejo só um resumo e não vejo o artigo, eu fico desconfiado. Então, vamos esperar sair o artigo para ver o que diz o artigo. Mas, no resumo, demonstra isso. Eu acho que sempre que tem um marcador, tipo HDS, DFI, já é uma ótima indicação mandar para um urologista especialista examinar. Acho que a função desses testes é a gente fazer esse homem ser investigado para ver se tem uma causa de base, né? Se tiver um HDS alto com varicocele, a gente não tem estudos clínicos só com HDS alto e o que fazer. Mas eu acho que é um momento de conversar e talvez tentar melhorar o ambiente testicular, ver se tem algum comemorativo, para conseguir fazer uma intervenção e ver se consegue diminuir, sim. Muito bem. Lembrando que é importante, né? Acho que a fragmentação e agora o HDS são os índices que a gente tem, mas que, né, vai muito além, a funcionalidade dos espermatozoides vai muito além de tudo que a gente consegue medir hoje, infelizmente, no laboratório. Quem sabe no futuro a gente aumente esse rol aí de exames para saber efetivamente o espermatozoide que a gente está injetando dentro do ovo. Gente, mais alguma pergunta enquanto não derrubam a gente? Acho que a gente ainda tem uns minutinhos. Não? Bom, senão eu queria agradecer mais uma vez a presença do Ricardo, queria agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente para falar sobre fragmentação nessa segunda-feira. A aula foi muito boa, parabéns, Ricardo, muito obrigada pelas suas considerações, e a gente fica à disposição para surgirem mais dúvidas, algum apontamento, o Procid está aqui à disposição de vocês. Obrigado, Thaís, obrigado, pessoal, boa noite aí a todas e todos, até mais. Boa noite, gente, tchau, tchau.